E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Piauí, em Rondônia, no Acre, em São Paulo, em Brasília, né, nas cidades satélites de Brasília, em Goiás, em Tocantins, no Nordeste em geral, né, no Piauí, na Bahia, brasileiros aí no Rio Grande do Sul, brasileiros no Paraná, brasileiros em Santa Catarina. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Você também aí que está na Argentina, mora fora do Brasil, né, que está na Argentina, está na Bolívia, está no Paraguai, está na Venezuela, está na Colômbia, Nicarágua, Panamá, brasileiros aí nas Américas infinitas, nos Estados Unidos, brasileiros aí espalhados por esse mundão de Deus na Europa, em Portugal, na França, na Inglaterra, na Suécia, na Alemanha, brasileiros aí nas Filipinas, né? Brasileiros aí que assistem bastante o canal Paulo Dharma 1970 nas Filipinas ou em outros rincões remotos do meu ponto de vista, em rincões remotos desse mundão de Deus. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Beleza? Tranquilo? Que Deus nos abençoe, que Deus coloque aqui na nossa boca as palavras corretas, as palavras certas. Tranquilo? Muito obrigado a você e agradecendo sempre a Deus. Pedindo para você curtir o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito no canal, comenta, fala qualquer coisa aí, porque ajuda o canal mesmo, e o YouTube percebe que ele tem relevância, então comente alguma coisa, fale alguma coisa, mande aí um joinha, mande um emoji, faça qualquer coisa, ajuda o canal. Essa é a forma que você tem essas são as formas, né, de se ajudar o canal: se inscrevendo, curtindo o vídeo e comentando também. E se você quiser compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma, melhor ainda, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta já já, se Deus quiser. Só vou ali pegar minha água e a gente volta aqui já já. Valeu, gente. Ó, não sai daí, hein? Valeu. E aí, beleza? Voltei. Deixa eu pegar aqui minha água. Tranquilo? Que eu tenho uma leitura de um conto aqui para fazer, e essa leitura vai levar tempo, tomara que a garganta aguente aqui. H.P. Lovecraft. Eu semana passada passei uma geral aqui sobre o autor, né? Falei dos seus principais contos, seus principais livros. Eu não quero me estender muito aqui nessa abertura, porque aqui é basicamente para a leitura do conto. Eu vou ler aqui A Cor que Caiu do Céu. Semana passada eu fiz dei um resumo, né? Dei um resumo sobre esse texto. Falei que ele tem um filme com Nicolas Cage. Dei uma geral na obra do H.P. Lovecraft. Mostrei aqui alguns livros, mas aqui eu vou passar rapidinho, porque eu não quero me alongar, para que o vídeo não fique mais longo do que eu acredito que vai ficar. Mas a leitura dele deve durar mais de 1 hora, então eu quero partir aqui rapidinho. Se você tiver interesse de saber, se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu vou deixar no final do conto aqui, da leitura do conto, eu vou deixar o cardzinho aqui para você enfiar o pau na máquina e assistir sobre. Se você só vai escutar a leitura do conto, né? A leitura do conto aqui, eu vou deixar aqui o card para você pegar e acompanhar. E pegar a vida do H.P. Lovecraft, também seus principais livros, beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passa esse vídeo adiante, comenta aí, tá? Se você gostou, se você conhece Lovecraft, se por um acaso você assistiu o filme, e se por um acaso você já tinha lido esse A Cor que Caiu do Céu, que é um conto sensacional, tranquilo? De 1927, The Color Out of Space and Others, do H.P. Lovecraft, com contos selecionados de Dunwich Horror and Others, de 1963, de Auguste Derleth. Tranquilo? Então, já vai entrar aqui no conto aqui direto, pra gente não perder tempo aqui. Valeu, gente. Escuta o conto aí, viu? Vai passar rapidinho aqui a abertura do canal, vai passar aqui a vinheta do canal e a gente entra no conto direto. Tranquilo? Beleza? Valeu, gente. Até a próxima semana. Obrigadão. A Cor que Caiu do Céu.
H.P. Lovecraft. A oeste de Arkham, as montanhas se tornam abruptas, formando vales com densas florestas que nunca conheceram a lâmina de machado. Há ravinas estreitas e ombrosas, onde as árvores crescem inclinadas em ângulos fantásticos e onde pequeninos regatos correm num fio, sem jamais terem refletido a luz do sol. Nas encostas mais suaves assentam-se fazendas, antigas e pedregosas, com casas baixas cobertas de musgo, remoendo eternamente velhos segredos da Nova Inglaterra, sob a proteção de imensos sulcalcos. No entanto, todas essas casas estão hoje vazias. As largas chaminés se esboram e as paredes ripadas arqueiam-se precariamente sob o peso de baixos tetos de duas águas quebradas. A gente antiga foi embora e os forasteiros não gostam de morar ali. Franco-canadenses já tentaram, italianos já tentaram e os poloneses vieram e partiram. Não é por causa de alguma coisa que possa ser vista, ouvida ou tocada. É por causa de uma coisa que só se imagina. O lugar não é bom para a imaginação e não contribui para sonhos repousantes à noite. Deve ser isso que mantém os forasteiros afastados, pois o velho M. Pierce nunca lhes falou de nada que ele recorde dos dias estranhos. Ame, que há anos não parece estar em seu juízo perfeito, é o único que ainda resta, ou que alguma vez se refere aos dias estranhos, e ele ousa proceder assim porque sua casa fica bem perto dos campos abertos e das estradas batidas ao redor de Arkham. Antigamente, havia uma estrada pelas colinas e pelos vales que atravessava o local onde hoje fica a charneca. Entretanto, as pessoas deixaram de usá-la e construíram uma estrada nova que faz uma curva larga em direção ao sul. Ainda se podem ver vestígios da antiga entre as ervas que de novo transformaram o lugar num ermo, e alguns deles certamente persistirão mesmo quando metade dos sulcalcos forem inundados para formar o reservatório novo. As matas sombrias serão então derrubadas e a charneca maldita dormirá no fundo de águas azuis, cuja superfície refletirá o céu e tremulará ao sol. E os segredos dos dias estranhos fundir-se-ão com os das profundezas, fundir-se-ão com as lendas antigas do velho oceano e com todo o mistério do mundo primitivo. Quando estive nos montes e vales, a fim de fazer o levantamento topográfico para o novo reservatório, contaram-me que o lugar era maligno. Disseram-me isso em Arkham, e como esta é uma cidade velhíssima, cheia de lendas de bruxarias, julguei que a malignidade só poderia ser alguma coisa que as vovós houvessem sussurrado a netinhos no decurso de séculos. A expressão charneca maldita pareceu-me muito singular e dramática, e fiquei a imaginar como poderia ter entrado no folclore de uma gente puritana. Depois vi com meus próprios olhos, aquele soturno emaranhado de pequenos vales e encostas a oeste, e parei de pensar em qualquer coisa que não fosse seu mistério antigo. Foi de manhã que os vi, mas a sombra sempre se emboscava por ali. As árvores cresciam grossas demais e seus troncos eram demasiado altos para uma saudável floresta da Nova Inglaterra. Reinava um silêncio excessivo nas ensobrecidas aleias que as separavam, e o chão era macio demais, com o musgo molhado e os tapetes de folhas e detritos orgânicos produzidos por uma infinidade de anos. Nos espaços abertos, principalmente à beira da estrada velha, havia fazendolas nas encostas. Em algumas, todos os edifícios ainda estavam de pé. Às vezes só restavam um ou dois, e às vezes só subsistia mesmo uma chaminé solitária ou um depósito subterrâneo. Abundavam as ervas daninhas e as sarças, e furtivas coisinhas selvagens roçagavam sob a vegetação rasteira. Sobre tudo pesava uma névoa de inquietude e opressão, um toque de irreal e grotesco, como se ali estivesse errado algum elemento vital de perspectiva, ou que era o escuro. Não era de admirar que os estrangeiros ali não se fixassem, pois aquela não era uma região em que se pudesse dormir em paz. Semelhava demais uma paisagem de Salvador Rosa. Lembrava excessivamente uma gravura assustadora num conto de terror. No entanto,
Nem mesmo tudo isso era tão desagradável quanto a charneca maldita. Percebi-o no momento em que cheguei ao fundo de um amplo vale, pois nenhum outro nome poderia ajustar-se a tal coisa, nem qualquer outra coisa se ajustava melhor àquele nome. Era como se o poeta houvesse criado a expressão depois de haver contemplado aquela região. Porque nada de novo jamais crescera naqueles 2 hectares de cinzenta desolação que se escarapanchava diante do céu como uma enorme mancha produzida por ácido num bosque e campos. De modo geral, a área localizava-se ao norte da estrada antiga, mas invadia um pouco o outro lado. Senti uma estranha relutância de me aproximar e só o fiz, finalmente, porque meu trabalho me obrigava a atravessar a área e transpô-la. Não havia vegetação de espécie alguma naquele lugar, mas somente uma fina poeira ou cinza crestada que nenhum vento parecia agitar. As árvores que rodeavam aquela planura eram doentes e mirradas, e muitos troncos mortos ainda estavam de pé ou apodreciam, deitados em suas bordas. Ao passar apressadamente por ali, avistei os tijolos e as pedras amontoadas de uma velha chaminé e de um depósito à direita, bem como a goela negra de um poço abandonado cujos vapores estagnados faziam brincadeiras esquisitas com os matizes da luz do sol. Até mesmo a longa e sombria encosta adiante, coberta de matas, parecia bem-vinda em comparação com aquele lugar, e deixei de me espantar com os murmúrios assustados da gente de Arkham. Não havia casa ou ruína por perto. Mesmo nos velhos tempos, o local devia ter sido solitário e abandonado. E ao crepúsculo, por temer voltar a passar por aquele sítio execrável, retornei à cidade por um caminho muito mais longo, seguindo a estrada curva do sul. Vagamente desejava que se ajustassem algumas nuvens, pois um certo medo esquisito do imenso vazio de céus havia se infiltrado em minha alma. De noite perguntei a velhos moradores de Arkham a respeito da charneca maldita e o que significavam as palavras dias estranhos que tantas pessoas murmuravam de modo evasivo. Todavia não obtive respostas satisfatórias e a única coisa que vim a saber foi que o mistério era muito mais recente do que eu havia imaginado. Não se tratava de modo algum de lendas antigas, mas de coisas que haviam ocorrido já em vida de meus interlocutores. Haviam acontecido nos anos 80 e uma família tinha desaparecido ou sido morta. Ninguém sabia de nada com exatidão, e como todos me advertiam que não dessem ouvidos às histórias loucas do velho M. Pierce, fui procurá-lo na manhã seguinte, tendo ouvido dizer que ele morava sozinho na velha cabana balouçante, no ponto em que as árvores começavam a se tornar muito grossas. Era uma cabana medonhamente velha, e havia começado a exudar o leve odor miasmático que paira em torno das casas que já existem há tempo excessivo. Só depois de bater repetidamente foi que consegui chamar a atenção do ancião, e quando ele chegou à porta arrastando os pés, percebi que não tinha nenhum prazer em me receber. Não era tão débil como eu havia esperado, mas seus olhos pendiam de uma maneira estranha e suas roupas desleixadas e a barba branca emprestava-lhe uma aparência muito alquebrada e soturna. Não sabendo ao certo qual seria a melhor forma de fazer com que ele se pusesse a contar suas histórias, simulei que o procurava por questões profissionais. Falei de meu serviço topográfico e lhe fiz perguntas genéricas a respeito da região. Era muito mais inteligente e educado do que eu tinha sido levado a crer. E num abrir e fechar de olhos, eu já sabia tanto do assunto quanto qualquer homem com quem eu houvesse conversado em Arkham. Ele não era como outros rústicos que eu conhecera nos lugares onde iam ser construídas represas. Não veio com os costumeiros protestos relativos aos quilômetros de velhas matas e lavouras que seriam inundados, muito embora talvez eu os escutasse se sua casa não se localizasse fora dos limites do futuro lago. Tudo que ele demonstrou foi alívio. Alívio pela condenação dos tenebrosos vales antigos pelas quais ele vagueara toda a vida. Agora estariam melhor debaixo d'água. E depois de assim começar a falar, sua voz áspera tornou-se grave, enquanto seu corpo se debruçava para a frente e seu indicador direito começava a apontar trêmula e expressivamente.
Foi então que escutei a história, e enquanto a voz irregular arranhava e sussurrava, eu estremecia várias vezes, apesar de aquele ser um dia quente de verão. Muitas vezes eu tinha de arrancar o narrador de digressões, concatenar dados científicos que ele só conhecia de uma evanescente recordação de aulas na escola, ou cobrir por mim mesmo lacunas nos pontos onde seu sentido de lógica e continuidade fraquejava. Quando ele terminou de falar, não admirava mais que seu cérebro estivesse desarranjado um pouco ou que a gente de Arkham se esquivasse a falar da charneca maldita. Voltei correndo para o meu hotel antes do pôr do sol, pois por nada no mundo queria que as estrelas nascessem sobre mim enquanto eu ainda estivesse pelos campos. E no dia seguinte regressei a Boston a fim de informar sobre o meu estado. Eu não tinha condições de voltar àquele caos de florestas e encostas antigas, ou de me defrontar mais uma vez com aquela cinzenta charneca maldita, onde o Poço Negro escancarava as falsas profundas, ao lado dos tijolos e das pedras derrubadas. A represa será construída em breve, e todos aqueles segredos estarão guardados para sempre sob braças e braças de água. No entanto, mesmo quando isso tiver acontecido, não creio que gostasse de visitar aquele lugar de noite, pelo menos quando o céu estiver cravejado de estrelas sinistras. E de ir algum me persuadiria a beber a nova água da cidade de Arkham. Tudo começou, contou o velho M, com o meteorito. Antes dessa época não havia lenda alguma, desde os julgamentos das bruxas, e mesmo então essas florestas ocidentais não eram nem de longe tão temidas quanto as ilhotas no Miskatonic, onde o demônio reunia sua corte ao lado de um curioso altar de pedra, mais antigo do que os índios. Aquelas matas não eram assombradas, e sua fantástica obscuridade nunca fora terrível, até os dias estranhos. Fora então que sucedera aquela nuvem branca ao meio-dia, aquela fieira de explosões no ar e aquela coluna de fumo que subia do vale no âmago da mata. E ao chegar à noite, toda Arkham já tinha ouvido falar da rocha imensa que caíra do céu e se enterrara no chão ao lado do poço na propriedade de Nahum Gardner. Referia-se àquela casa que ficava no local que viria a ser a charneca maldita, a linda casa branca de Nahum Gardner, no meio de férteis jardins e pomares. Nahum tinha ido à cidade falar às pessoas a respeito da pedra e parara na casa de Amin Pierce para descansar. Amin tinha então 40 anos e todas as coisas esquisitas estavam gravadas fortemente em sua memória. Ele e a mulher tinham acompanhado os 3 professores da Universidade de Miskatonic, que se apressaram na manhã seguinte a examinar a estranha visita do ignoto espaço interestelar, e Amy achara esquisito que na véspera Nahum a tivesse descrito como enorme. Ela havia encolhido, explicou Nahum, enquanto apontava o enorme monte de terra pardacenta junto da cratera e do relvado esturricado perto da boca do poço em seu quintal. Mas os sábios haviam respondido que pedras não encolhem. Seu calor persistia ainda, e Nahum declarou que a rocha havia brilhado fracamente de noite. Os professores bateram nela com o martelo de geólogo e constataram que era singularmente macia. Na verdade, era tão macia que quase chegava à plasticidade. Assim pode-se dizer que mais arrancaram do que lascaram uma amostra para submetê-la a testes na universidade. Levaram o pedaço no velho balde da cozinha de Nahum, pois mesmo aquela pequena amostra recusava-se a arrefecer. Durante o retorno, pararam na casa de Ami para um breve repouso e pareceram pasmo quando a senhora Pierce observou que o fragmento estava diminuindo de tamanho e queimando o fundo do balde. Realmente não era grande, mas talvez tivesse tirado um pedaço menor do que pensavam. No dia seguinte, tudo isso aconteceu em junho de 1882. Os professores haviam saído a campo novamente, tomados de grande agitação. Ao passarem pela casa de Ami, contaram-lhe as coisas esquisitas que a amostra tinha feito. Havia desaparecido inteiramente ao ser colocada num prato de vidro. O prato também sumira, e os sábios comentaram a respeito a afinidade da estranha pedra pelo silício. A amostra tivera um comportamento simplesmente inacreditável naquele laboratório tão bem arranjado. Não mostrara qualquer reação nem revelaram nenhum teor gasoso quando aquecida ao carvão.
comportara-se de forma negativa na pérola de bórax e logo se mostrara absolutamente não volátil a qualquer temperatura que se podia produzir, inclusive a chama de oxi-hidrogênio. Na bigorna parecia altamente maleável e no escuro sua luminosidade era bastante acentuada. Por se recusar obstinadamente a esfriar, logo mergulhou a universidade num estado de comoção inédita e, quando aquecida diante do espectroscópio, revelou raias fulgurantes, diferentes de qualquer cores do extrato normal. Começou-se a falar nervosamente de novos elementos, extravagantes propriedades ópticas e outras coisas que homens de ciência intrigados costumam dizer quando defrontados com o desconhecido. Mesmo quente como estava, testaram a amostra num cadinho com todos os reagentes imagináveis. A água não teve qualquer efeito. Com ácido hidroclórico ocorreu o mesmo. O ácido nítrico e até mesmo a água régia simplesmente silvaram e respingaram contra sua tórrida invulnerabilidade. Amy teve alguma dificuldade para se lembrar de todas essas coisas, mas reconheceu alguns solventes enquanto eu os mencionava na ordem de utilização habitual. Experimentaram amônia e soda cáustica, álcool e éter, bisulfito de carbono nauseante e uma dezena de outros, mas embora o peso da amostra decrescesse continuamente com o passar do tempo e o fragmento parecesse estar arrefecendo ligeiramente, não havia qualquer modificação nos solventes que indicasse terem atacado em qualquer grau a substância. Entretanto, era sem dúvida um metal. Para começar, era magnético, e após sua imersão nos solventes ácidos, julgou-se perceber sinais ligeiros das figuras de Windmastatten, que se encontraram no ferro meteórico. Quando o resfriamento progrediu consideravelmente, os testes passaram a ser realizados sobre vidro, e foi num disco de vidro que deixaram todas as lascas tiradas do fragmento original durante o trabalho. Na manhã seguinte, tanto as lascas como o disco haviam desaparecido sem deixar rastro, e somente um ponto chamuscado marcava o lugar nas prateleiras de madeira onde tinha estado. Tudo isso os professores contaram a Amy ao pararem por alguns instantes à sua porta, e mais uma vez ele os acompanhou a fim de ver o mensageiro de pedra vindo das estrelas, ainda que dessa vez sua mulher não fosse com ele. Agora era evidente que a pedra havia mesmo encolhido. E até mesmo os austeros professores não tiveram como pôr em dúvida a verdade do que viam. Toda a área ao redor dos evanescentes matacão marrom perto do poço estava queimada, exceto onde a terra havia afundado. E embora a pedra não tivesse menos de 2 metros e pouco de largura na véspera, reduzia-se agora a mais ou menos 1,5 metros. Ainda estava quente, e os sábios puseram-se a examinar-lhe a superfície com curiosidade, ao mesmo tempo em que arrancavam outro pedaço maior, dessa vez com martelo e formão. Cavaram fundo dessa vez e, ao removerem o fragmento, observaram que o núcleo da coisa não era de todo homogêneo. Haviam exposto o que parecia ser a superfície de um grande glóbulo colorido incrustado na substância. A cor semelhante a algumas das raias do estranho espectro do meteoro era de descrição quase impossível. E só por analogia poder-se-iam mesmo chamá-la de cor. Sua textura era reluzente e, ao ser golpeada de leve, o glóbulo parecia ser ao mesmo tempo quebradiço e oco. Um dos professores vibrou-lhe um golpe firme com o martelo e o glóbulo estourou com um estalido nervoso. Nada saiu de seu interior e, ao ser perfurada, a coisa desapareceu sem deixar vestígio. Deixou um espaço esférico e oco com cerca de meio palmo de diâmetro, e todos concordaram ser provável que se descobrisse outros à medida que a substância do envoltório se dissipasse. De nada adiantava conjecturar, de modo que, após uma inútil tentativa de encontrar outros glóbulos mediante perfuração com brocas, os pesquisadores partiram novamente, levando um novo espécime, que se mostrou no laboratório tão enigmático quanto seu antecessor. Além de ser quase plástico, de possuir calor, magnetismo e leve luminosidade, de arrefecer ligeiramente em ácidos fortes, de possuir um espectro desconhecido da ciência e de atacar compostos de silício, o que provocava a mútua destruição, a substância não apresentava quaisquer características pelas quais pudesse ser identificada. E ao fim dos testes, os cientistas universitários foram forçados a admitir que não sabiam definir aquele material.
não pertenciam a este planeta. Era um pedaço do incomensurável universo exterior, e assim era dotado de propriedades diferentes e obedecia a leis diversas. Naquela noite caiu uma tempestade e quando os professores foram visitar Nahum no dia seguinte, uma grande decepção os esperava. Magnética como era, a pedra devia possuir alguma peculiar propriedade elétrica, pois havia atraído os raios, para usarmos as palavras de Nahum com singular persistência. Por 6 vezes no intervalo de 1 hora, o fazendeiro tinha visto relâmpagos atingirem a rodeira do quintal fronteiro, e quando o temporal terminou, nada restava senão um buraco irregular ao lado do poço antigo, meio coberto de terra. Escavações nada mostraram, e os cientistas constataram que o meteorito havia mesmo sumido. O desapontamento foi enorme e nada restava a fazer senão voltarem ao laboratório e submeterem a novas provas o fragmento que haviam deixado cuidadosamente envolvido em chumbo. Aquele fragmento durou 1 semana, ao fim da qual nada de significativo haviam descoberto. Quando desapareceu, não ficou nenhum vestígio da substância e os professores terminaram por duvidar que houvessem visto com seus próprios olhos aquele resíduo críptico dos abismos insondáveis do universo. Aquela mensagem solitária e anômala de outros universos e de outros reinos de matéria, força e entidade. Como era natural, as gazetas de Arkham trataram com estardalhaço do incidente e mandaram jornalistas para conversar com Nahum Gardner e sua família. Pelo menos uma Folha de Boston também mandou um jornalista e em breve Nahum tornou-se uma espécie de celebridade local. Era um homem magro e amável de seus 50 anos que morava com a mulher e 3 filhos na pitoresca fazenda do Vale. Ele e Amy se visitavam com frequência, como também suas esposas, e depois de todos aqueles anos de convívio, Amy só tinha elogios a fazer ao vizinho. Nahum parecia um tanto orgulhoso da atenção que sua propriedade havia atraído e nas semanas seguintes falou amiudamente a respeito do meteorito. Julho e agosto foram quentes naquele ano. Nahum trabalhou arduamente na colheita de feno, no pasto de 5 hectares do outro lado do ribeirão, com sua carroça chacoalhante, cavando sulcos profundos na terra. A faina o fatigou mais do que em outros anos, e Nahum achou que os anos começaram a pesar sobre ele. Veio então a época das frutas e das colheitas. As peras e maçãs amadureceram lentamente, e Nahum notou que seus pomares produziam como nunca antes. Os frutos alcançavam dimensões fenomenais e brilho desusado, e nasciam em tamanha abundância que foi preciso encomendar barris extras a fim de acomodar a colheita que estava por vir. No entanto, com o amadurecimento ocorreu uma amarga decepção, pois de toda aquela abundância de frutos, nem um único deles prestava para comer. Um furtivo azedume e um laivo de ardimento haviam se infiltrado no sabor das peras e maçãs, de modo que mesmo a menor mordida levava a uma duradoura repugnância. O mesmo acontecia com os melões e os tomates, e Nahum viu com tristeza que toda sua colheita estava perdida. Juntando os fatos rapidamente, ele declarou que o meteorito havia envenenado o solo, agradecendo a Deus pelo fato de a maioria das demais plantações ficar na roça do Planalto, à beira da estrada. O inverno chegou cedo e foi glacial. Amy viu Nahum menos que de costume e observou que o amigo começava a mostrar um ar de preocupação. Também o restante da família parecia ter se tornado taciturno e frequentavam sem regularidade a igreja ou os vários acontecimentos sociais da região. Nenhum motivo podia ser encontrado para esse distanciamento ou melancolia, muito embora todos os Gardners admitissem de vez em quando estarem com a saúde abalada ou com uma sensação de vaga inquietude. Foi o próprio Nahum quem, dentre toda sua família, demonstrou realmente não estar em seu estado normal, quando se disse preocupado com certas pegadas na neve. Eram as pegadas de sempre, que são deixadas no inverno pelos esquilos vermelhos, coelhos e raposas, mas o aflito fazendeiro afirmava que havia alguma coisa de esquisito nelas. Nunca dizia coisas específicas, mas parecia pensar que aquelas pegadas não eram tão características da anatomia e dos hábitos de esquilos, coelhos e raposas como deviam ser. Amy escutava essa conversa sem maior interesse, até certa noite em que passou de trenó diante da casa de Nahum ao voltar de Clark's Corner. Havia lua, um coelho tinha atravessado a estrada e os saltos
daquele coelho eram mais longos do que tanto Amy como seu cavalo teriam gostado de ver. Esse último, na verdade, tinha quase disparado antes de ser detido com rédea firme. A partir de então, Amy deu mais ouvido às histórias de Nahum e ficou a imaginar por que razão os cães dos Gardners pareciam tão assustadiços e amedrontados a cada manhã. Segundo se observava, haviam quase perdido o ânimo para latir. Em fevereiro, os meninos dos McGregors de Middle Hill tinham saído para caçar marmotas. A uma certa distância da propriedade dos Gardners, acuaram um espécime dos mais estranhos. As proporções do corpo do animal pareciam ligeiramente alteradas, de uma forma esquisita e impossível de descrever, ao passo que sua cara tinha assumido uma expressão que ninguém jamais tinha visto antes numa marmota. Os garotos ficaram bastante assustados e jogaram fora aquela coisa imediatamente, de modo que só tinham sua história grotesca para tentar transmitir à gente da região o que haviam encontrado. Contudo, já era fato notório que os cavalos empacavam perto da casa de Nahum e rapidamente surgiam os ingredientes para todo o ciclo de lendas sussurradas. As pessoas juravam que a neve derretia mais depressa em torno da propriedade de Nahum do que em qualquer outro lugar, e no começo de março houve uma discussão em voz baixa no armazém de Potter, em Clark's Corner. Stephen Rice havia passado pela fazenda de Gardner naquela manhã e tinha notado fedegosos nascendo no meio da lama, junto da mata do outro lado da estrada. Nunca alguém tinha visto coisa de tal tamanho. Além disso, eram de cores esquisitas que não se podiam descrever com palavras. As formas eram monstruosas e o cavalo havia bufado ante um cheiro que Stephen considerava de todos sem precedentes. Naquela tarde, várias pessoas passaram por ali a fim de ver as plantas anormais, e todos concordaram que plantas daquela natureza não podiam de maneira alguma brotar em terra saudável. Os frutos repulsivos do outono anterior foram lembrados, e correu de boca em boca que havia veneno na terra de Nahum. Era evidente que aquilo era obra do meteorito, e ao recordarem que os homens da universidade tinham julgado a pedra estranhíssima, vários fazendeiros foram falar-lhe sobre o assunto. Certo dia fizeram uma visita a Nahum, mas não tendo nenhum interesse por histórias malucas, e disse, os cientistas mostraram-se bastante reservados com relação ao que puderam inferir. As plantas eram realmente esquisitas, mas afinal todos os fedegosos são mais ou menos estranhos em formato e coloração. Talvez algum elemento mineral da pedra houvesse penetrado no solo, mas em breve seria carregado pelas chuvas. E quando às pegadas e aos cavalos assustados, naturalmente tudo isso não passava de conversa fiada de gente da roça que um fenômeno como a queda do meteorito havia mesmo de provocar. Com efeito, não havia nada que pessoas sérias pudessem fazer em caso de murmúrios desse tipo, pois camponeses supersticiosos acreditam em qualquer coisa. E assim, durante todo o transcorrer dos dias estranhos, os professores se mantiveram distantes, desdenhosos. Só um deles, quando recebeu para análise 2 frascos de terra por ocasião de uma investigação policial 1 ano e meio depois, lembrou-se de que a coloração singular dos fedegosos fora muito semelhante a uma das raias anômalas reveladas pelo fragmento do meteorito no espectroscópio da universidade e semelhante ao glóbulo quebradiço incrustado na rocha que viera do desconhecido. Quando dessa análise as amostras produziram as mesmas raias singulares no princípio, mas depois perderam essa propriedade. As árvores floresciam prematuramente ao redor da propriedade de Nahum e de noite dançavam pressagamente ao vento. O segundo filho de Nahum, chamado Tadeu, jurava que elas balançavam mesmo quando não soprava vento. Contudo, nem mesmo os mais faladores da região quiseram crer nisso. Era inegável, porém, que havia uma inquietação no ar. Toda a família Gardner adquiriu o hábito de apurar os ouvidos furtivamente, muito embora não esperassem ouvir nenhum som que pudesse definir conscientemente. Aquela atitude de expectativa era, na verdade, produto de momentos em que a consciência parecia quase se perder. Infelizmente, tais momentos aumentavam de frequência a cada semana, até que todo mundo
pôs-se a comentar que havia alguma coisa de errado com os Gardners. Quando nasceram as primeiras saxífragas, também apresentavam coloração bastante excêntrica. Não era exatamente igual a dos fedegosos, mas era bem aparentada e tal como aquela desconhecida de todos quanto haviam. Nahum levou alguns botões a Arkham e mostrou-os ao diretor da Gazette, mas tudo que o homem famoso fez foi escrever um artigo humorístico a respeito, pondo em ridículo os modos soturnos dos lavradores. Nahum cometeu ainda o erro de comentar a um cético homem da cidade sobre a maneira como as enormes borboletas que tinham aparecido naquele ano se comportavam em torno daquelas saxífragas. Em abril, os roceiros entraram numa espécie de frenesi, e foi então que começaram a evitar a estrada que passava pela fazenda de Nahum, o que viria a levar a seu abandono completo. O motivo disso foi a vegetação. Todas as árvores frutíferas produziram flores de cores estranhas, e através do solo pedregoso do quintal e do pasto adjacente, começou a nascer uma vegetação bizarra, que só um botânico seria capaz de relacionar com a flora normal da região. Em parte algumas se viam cores sadias, salvo na grama verde e na folhagem. Tudo mais eram aquelas variações absurdas e prismáticas de algum tom primário, adoentado e distante, sem lugar entre os matizes conhecidos do mundo. Certos arbustos transformaram-se em algo sinistramente ameaçador, enquanto outras plantas se faziam insolentes em sua perversão cromática. Amy e os Gardners acreditavam que a maioria das cores tinha uma espécie de indefinível familiaridade e chegaram à conclusão de que lembravam o glóbulo friável do meteoro. Nahum arava e semeava o pasto e a gleba no planalto, mas deixou de lado inteiramente a terra nas proximidades da casa. Sabia que de nada adiantaria lavrar e plantar ali, e esperava que as estranhas vegetações do verão consumissem todo o veneno que havia no solo. Estava preparado agora para qualquer coisa e já se acostumara à impressão de que havia perto dele alguma coisa à espera de ser ouvida. O fato de os vizinhos evitarem passar diante de sua casa lhe fez mal, naturalmente, mas foi ainda pior para sua mulher. Os meninos não se aborreciam tanto, já que iam à escola todos os dias, mas não podiam deixar de se sentirem amolados com o falatório. Tadeu, um jovem de grande sensibilidade, foi quem mais sofreu. Em maio, apareceram os insetos, e a fazenda de Nahum se transformou num pesadelo de zumbidos e bichos rastejantes. Na maioria, as criaturas não pareciam de todo normais em aspectos e movimentos, e seus atos noturnos contradiziam toda a experiência do passado. Os Gardners passavam as noites vigiando em todas as direções e ao acaso, alguma coisa que não sabiam direito o que fosse. Foi então que todos admitiram que Tadeu não mentira com relação às árvores. Foi a senhora Gardner quem viu, enquanto contemplava os ramos inchados de um bordo silhuetados contra um céu enluarado. Era evidente que os ramos se moviam e não havia vento. Devia ser a resina. Agora havia coisas esquisitas em tudo que era vivo. No entanto, não foi alguém da família de Nahum que fez a próxima descoberta. A familiaridade com a estranheza lhes havia embotado a capacidade de percepção, e o que não foram capazes de ver acabou sendo observado por um tímido vendedor de moinhos de vento de Bolton, que desconhecia as lendas da região e que passou por ali certa noite. O que ele relatou em Arkham mereceu uma breve nota na Gazette. E foi através do jornal que todos os fazendeiros, inclusive Nahum, tomaram conhecimento daquilo. Era uma noite escura, com poucos pirilampos, mas em torno de uma fazenda do vale que todos perceberam pela narrativa que só podia ser a de Nahum, a escuridão tinha sido menos densa. Uma luminosidade baça, ainda que perceptível, parecia impregnar toda a vegetação, capim, folhagem e flores, enquanto que, num dado momento, um pedaço separado da fosforescência deu a impressão de se mexer subrepticiamente no terreiro perto do estábulo. Até então, o capim parecera não ter sido atingido e as vacas pastavam livremente no terreno perto de casa. Mas para fim de maio, o leite começou a se estragar.
Naum levou então as vacas para o planalto, e depois disso o problema cessou. Passado algum tempo, a mudança no capim e nas folhas tornou-se visível. Tudo que era verde se fazia cinzento e adquiria uma qualidade quebradiça altamente singular. M era agora a única pessoa que ainda visitava a fazenda, mas mesmo suas visitas se tornavam cada vez mais espaçadas. Quando terminou o período letivo na escola, os Gardners ficaram praticamente isolados do mundo e às vezes pediam a M que fizesse uma coisa ou outra para eles na cidade. Estavam em um curioso processo de debilitação, tanto física como mental, e ninguém ficou surpreso quando correu pelo lugar a notícia de que a senhora Gardner havia perdido o juízo. Isso aconteceu em junho, quando fazia mais ou menos um ano que ocorrera a queda do meteorito, e a coitada gritava coisas a respeito de objetos que estavam no ar e que ela não sabia descrever. Em seu devaneio, não pronunciava um único substantivo, mas somente verbos e pronomes. As coisas moviam-se e transmudavam-se e esvoaçavam, e os ouvidos reagiam a impulsos que não eram exatamente sons. Alguma coisa era retirada, alguma coisa nela toda sendo sugada. Alguma coisa que não devia existir estava sendo posta nela. Alguém devia tirá-la de noite. Nada ficava sossegado. As paredes e as janelas se mexiam. Naum não a mandou para o asilo do condado, deixando que ela vagueasse pela casa enquanto não causasse mal a si mesma ou a outras pessoas. Mesmo quando a expressão dela se transformou, ele nada fez. Mas quando os meninos passaram a ter medo dela e Tadeu quase desmaiava por causa da maneira como ela lhe fazia caretas, Naum resolveu mantê-la encarcerada no sótão. Quando chegou julho, ela havia deixado de falar e andava de gatinhas, e antes que o mês findasse, Naum meteu na cabeça a ideia louca de que ela se apresentava levemente luminosa no escuro, tal como ele percebia claramente acontecia com a vegetação próxima. Isso foi pouco antes do estouro dos cavalos. Alguma coisa os havia agitado no meio da noite, e seus relinchos e coices nas baías tinham sido terríveis. Praticamente nada conseguia acalmá-los, e quando Naum abriu a porta do estábulo, todos dispararam para fora como veados silvestres assustados. Foi preciso uma semana para localizar os quatro. Ao serem descobertos, verificou-se que estavam imprestáveis. Alguma coisa havia arrebentado em seus cérebros, e todos eles tiveram de ser abatidos a tiro, para seu próprio bem. Naum tomou emprestado um cavalo de Amin para a cega do feno, mas o animal se recusava a aproximar-se do estábulo. Passarinhava, empacava, nitria e por fim Naum não teve alternativa senão levá-lo para o terreiro, enquanto os homens empregavam suas próprias forças para arrastar a pesada carroça até uma distância bastante próxima do palheiro para carregar o feno com forcados. E durante todo esse tempo a vegetação não cessava de se tornar cinzenta e quebradiça. Até mesmo as flores, que tinham revelado tonalidades tão estranhas, estavam se acinzentando, e as frutas nasciam cinzentas, mirradas e insípidas. Os ásteres e as virgas áureas floresciam em tons cinzentos e com formas anômalas, enquanto as rosas, as zinhas e as malvas rosas no terreiro da fazenda adquiriam aspectos tão absurdos que Zenas, o filho mais velho de Naum, as cortou. Os insetos estranhamente balofos, morreram mais ou menos nessa época, como morreram até mesmo as abelhas que haviam abandonado as colmeias e se refugiado nas matas. Em setembro, toda a vegetação se esfarelava num pó acidentado, e Naum receou que as pessoas morressem antes que o veneno desaparecesse do solo. Sua mulher, a essa altura, tinha crises em que gritava horrivelmente, e tanto ele como os rapazes viviam em estado de constante tensão nervosa. Fugiam das pessoas, e quando recomeçavam as aulas, os meninos não foram. Mas foi Amy, numa de suas raras visitas, que percebeu que a água do poço não prestava mais. Tinha um gosto medonho, não era nem propriamente fétida, nem exatamente salobra. E Amy aconselhou o amigo a cavar um novo poço em terreno mais alto, para ter água até o solo se recuperar. Naum, entretanto, não levou em consideração o aviso, pois já então se tornara insensível a coisas estranhas ou desagradáveis. Ele e os rapazes continuaram a usar a água estragada,
bebendo-a da mesma maneira desatenta e mecânica que comiam suas refeições insuficientes e mal feitas, ou que cumpriam suas tarefas monótonas por pura força do hábito dias afora. Havia em todos eles como que uma conformação apática, quase como se caminhassem num outro mundo, entre fileiras de guardas sem nome, rumo a uma condenação sabida e inelutável. Tadeu enlouqueceu em setembro, depois de uma visita ao poço. Tinha ido com um balde e voltara de mãos, abanando, gritando e agitando os braços, caindo de vez em quando em risadinhas imbecis ou sussurrando coisas sobre as cores que se mexiam lá embaixo. Duas pessoas ensandecidas, nossa família era muito ruim, mas Naum não se deixou abater. Deixou que o rapaz andasse por ali durante aproximadamente uma semana, até que ele começou a cambalear e se machucar, e aí Naum o trancou no outro quartinho do sótão, diante do de sua mãe. A maneira como gritavam um para o outro, por trás das portas aferrolhadas, causava pavor, principalmente para o pequeno Merrin, que cismou que conversavam numa língua doida que não era desse mundo. A imaginação de Merrin corria a rédea solta e sua inquietação se agravou depois do encarceramento do irmão que tinha sido seu maior companheiro de brincadeiras. Foi mais ou menos por essa época que começou a mortandade entre a criação. As aves se acinzentavam e morriam depressa, ficavam com a carne seca e nauseabunda. Os capados engordavam desmesuradamente e de repente começaram a sofrer transformações abomináveis que ninguém sabia explicar. Sua carne ficava naturalmente imprestável e Naum já não sabia o que pensar ou fazer. Nenhum veterinário rural ousava se aproximar de sua fazenda e em Arkham o veterinário não escondia sua perplexidade. Os porcos começaram a se tornar cinzentos e frágeis, caindo aos pedaços antes de morrerem, e seus olhos e focinhos passavam por singulares transformações. Era inteiramente inexplicável, pois nunca tinham sido alimentados com plantas contaminadas. Alguma coisa então afetou as vacas. Certas áreas, ou às vezes todo o corpo, ficavam misteriosamente encarquilhadas ou comprimidas, sendo comuns atrozes colapsos ou desintegrações. Nas fases finais da moléstia, que sempre terminava em morte, ocorria um acinzentamento semelhante ao que acometia os porcos, e a carnadura das vacas ficava também quebradiça. Não havia como imputar isso ao veneno, pois todos os casos ocorreram num estábulo afastado e trancado à chave. Nem se podia imaginar que mordidas de bichos errantes pudessem ter trazido o vírus, pois qual animal vivo da terra pode atravessar obstáculos sólidos? Só podia ser uma moléstia natural. Entretanto, que doença seria capaz de acarretar aqueles resultados? Ninguém saberia dizer. Quando chegou o tempo da colheita, não sobrava um só animal na fazenda, pois o gado e as aves estavam mortos e os cães haviam fugido. Esses cachorros, eram 3, haviam desaparecido numa certa noite e nunca mais soube deles. Os 5 gatos haviam sumido há algum tempo antes, mas seu sumiço quase não tinha sido notado, pois agora não parecia haver mais camundongos, e apenas a senhora Gardner tinha os graciosos felinos na conta de animais de estimação. No dia 19 de outubro, Naum entrou aos tropeções na casa de Amy com notícias medonhas. A morte se abatera sobre o pequeno Tadeu em seu quartinho do sótão, e viera de um modo inenarrável. Naum havia cavado uma cova no pequenino cemitério da família, uma geira com cerca atrás da casa, e enterrar ali o que havia encontrado. Aquilo não podia ter sido obra de alguma coisa que tivesse vindo de fora, pois a janelinha com grade e a porta aferrolhada estavam intactas. No entanto, a mesma coisa tinha acontecido no estábulo. Amy e sua mulher consolaram o homem acabrunhado da melhor forma que puderam, mas mesmo enquanto falavam com ele, tinham calafrios. Algo de terrível parecia cercar os Gardners, e tudo quanto tocavam, e a simples presença de um deles na casa representava um sopro vindo de terras inominadas e inomináveis. Amy acompanhou Naum a sua casa com enorme relutância e fez o que pôde para acalmar os soluços histéricos do pequeno Merrin. Zenas não precisava ser tranquilizado. Ultimamente passara a não fazer coisa alguma, senão fitar o vazio e obedecer tudo quanto o pai lhe dizia que fizesse. E Amy não deixou de pensar que sua sorte tinha sido clementíssima. De vez em quando os gritos de Merrin eram respondidos debilmente lá do sótão,
e em resposta a um olhar inquiridor, Naum disse que sua mulher estava ficando muito fraca. Na boca da noite, Amy se desculpou e saiu, pois nem mesmo a amizade que sentia pelo fazendeiro era capaz de convencê-lo a ficar naquele lugar quando começava o leve brilho da vegetação, um lugar onde as árvores podiam balançar com vento ou sem vento. Na verdade, foi uma sorte Amy não ser a pessoa mais imaginosa. Mesmo diante de tudo o que acontecia, seu espírito jamais alcançava voos largos, mas se ele tivesse sido capaz de concatenar e refletir sobre todos os prodígios à sua volta, era inevitável que se tornasse um maníaco incurável. Ao crepúsculo, ele correu de volta para casa, com os gritos da louca e da criança nervosa ecoando horrivelmente seus ouvidos. 3 dias depois, Naum precipitou-se pela cozinha de Amy de manhã cedo, e na ausência de Amy, gaguejou mais uma história desesperada enquanto a senhora Pierce escutava transida de horror. Dessa vez tinha sido o pequeno Mary. Havia desaparecido. Saíra de casa à tarde da noite com uma lanterna e um balde para buscar água e não tinha regressado. A criança vinha se deslacerando havia dias e mal sabia o que fazia. Gritava sem cessar por tudo. Naum tinha escutado um grito medonho no terreiro, mas antes que pudesse chegar à porta, o menino havia sumido. Não se avistava a luz da lanterna que ele tinha levado e da criança não havia nem sinal. No momento, Naum julgara que a lanterna e o balde também tivessem desaparecido, mas quando raiou a manhã e o homem voltou de sua busca noturna pelas matas e campos, encontrara coisas muito curiosas à beira do poço. Havia uma maçaroca de ferro esmagada e ao que parecia um tanto derretida, que de certo tinha sido a lanterna. A seu lado estava um cabo recurvado e aros de ferro torcidos, ambos um pouco fundidos, que pareciam indicar os destroços do balde. Isso era tudo. Naum já perdera a capacidade de imaginar possibilidades. A senhora Pierce não sabia o que dizer e Amy, quando chegou e escutou a narrativa, tampouco pôde contribuir com alguma coisa. Mary havia desaparecido e de nada valeria contar isso às pessoas do lugar que agora fugiam de todos os Gardners. Não adiantaria também contar às pessoas de Arkham que riam de tudo. Tadeu havia desaparecido antes e agora desaparecera Mary. Alguma coisa rondava à espera de ser vista e ouvida. Naum desapareceria também em breve e queria que Amy cuidasse de sua mulher e de Zenas se sobrevivesse a ele. Aquilo tudo devia ser uma espécie de punição, ainda que ele não imaginasse o motivo, porquanto sempre havia trilhado o caminho da retidão diante de Deus. Durante mais de 2 semanas, Amy não teve notícias de Naum. Então, apreensivo quanto ao que poderia ter acontecido, venceu seus medos e fez uma visita à propriedade dos Gardner. Da grande chaminé não saía fumaça alguma, e por um momento o visitante temeu que houvesse acontecido o pior. Toda a fazenda tinha um aspecto chocante. Capim fenecido e acidentado, trepadeiras caindo aos pedaços de paredes e em penas vetustas, e as altas árvores nuas estendendo garras para o plumo do céu de novembro, com uma estudada malevolência que parecia provir, como Amy não podia deixar de pensar, de uma sutil modificação na inclinação dos galhos. Mas Naum estava vivo, afinal. Embora debilitado, repousando no sofá da cozinha de teto baixo, achava-se perfeitamente lúcido e capaz de dar ordens simples às Zenas. Fazia no aposento um frio mortal, e quando Amy estremeceu visivelmente, seu anfitrião mandou que Zenas buscasse mais lenha com voz cava. Realmente havia necessidade imperiosa de lenha, pois a cavernosa lareira estava apagada e vazia, com uma nuvem de fuligem sendo levantada pelo vento gélido que entrava pela chaminé. Daí a pouco Naum perguntou-lhe se agora que haviam atiçado fogo ele se sentia melhor. Amy compreendeu o que havia acontecido. A corda mais forte arrebentara afinal, e o espírito do valente fazendeiro estava protegido contra novos sofrimentos. Apesar de suas perguntas feitas com cuidado, Amy não conseguiu nenhuma informação sobre Zenas, que não vira por ali. No poço, ele mora no poço. Foi tudo quanto o pai apalermado dizia. Passou então pelo espírito do visitante uma lembrança repentina da esposa louca, e ele mudou sua linha de inquirição.
Neb? Ora, se ela está aqui ao lado, foi a resposta surpresa do pobre Nahum, e Amy logo percebeu que teria de procurá-la sozinho. Deixando o homem no sofá, paurando inofensivamente, ele pegou as chaves penduradas no prego junto da porta e subiu a escada rangente até o sótão. O ar era viciado e fétido ali em cima e não se ouvia som algum de nenhuma direção. Das 4 portas que se viam, apenas uma estava trancada e Amy tentou várias chaves do molho que havia apanhado. A terceira chave era a certa e depois de algum esforço ele conseguiu abrir a porta branca e baixa. Estava muito escuro no interior do cômodo, pois a janela era pequena e estava meio obstruída pelo tosco gradil de madeira. Amy não conseguia enxergar nada no assoalho de tábuas largas. O fedor era mais que insuportável, e antes de dar outro passo ali dentro, ele teve de recuar até outro quarto e voltar com os pulmões cheios de ar respirável. Quando entrou de novo no quartinho, viu alguma coisa escura num canto, e ao enxergá-la com mais clareza, soltou um grito. Enquanto gritava, julgou que uma nuvem passageira eclipsava a janela, e um segundo depois sentiu como se o corpo fosse roçado por uma medonha corrente de vapor. Cores estranhas dançaram diante de seus olhos, e se um horror presente não o atordoasse, ele teria pensado no glóbulo do meteoro que o martelo do geólogo havia despedaçado e na vegetação patológica que brotara na primavera. Entretanto, ele pensava tão somente na monstruosidade blasfema com que se confrontava e que com toda certeza havia compartilhado do destino inominável do jovem Tadeu e do gado. Mas o que havia de terrível no horror era que ele se mexia lenta e imperceptivelmente enquanto continuava a se desfazer. Amy não me deu mais pormenores a respeito dessa cena, mas o vulto no canto não reaparece em sua narrativa como um objeto móvel. Há coisas que não podem ser mencionadas e o que é feito por pura e simples humanidade às vezes é julgado com crueldade pela lei. Concluí que nada de imóvel foi deixado no quarto do sótão e que deixar ali alguma coisa capaz de movimento teria sido ação tão monstruosa que condenaria ao tormento eterno qualquer ser responsável. Qualquer pessoa que não fosse um fazendeiro empedernido teria desmaiado ou perdido a razão, mas Amy transpôs conscientemente aquela porta baixa e trancou às suas costas o segredo maldito. Agora tinha de cuidar de Nahum. Era preciso alimentá-lo, tratá-lo e removê-lo para um lugar onde pudesse ser assistido. Ao começar a descer a escada escura, Amy escutou um baque lá embaixo. Julgou até que um grito tinha sido sufocado de repente e lembrou-se nervosamente do vapor pegajento que roçara nele naquele tétrico quarto de cima. Que presença haveria seu grito e sua entrada despertado? Imobilizado por um vago medo, ele escutou ainda outros sons embaixo. Indubitavelmente alguma coisa pesada estava sendo arrastada, e o movimento era acompanhado por um som irritantemente contínuo que fazia pensar numa espécie de demoníaca ou sinistra sucção. Com seu sentido de associação espicaçado a níveis febriciantes, ele pensou inexplicavelmente no que tinha visto lá em cima. Louvado fosse o Senhor! Que medonho mundo de sonho era aquele em que havia penetrado por equívoco! Não se atreveu a avançar nem a recuar, se deteve ali, tomado de sobressalto, na curva penumbrosa da escada. Cada minúcia da cena gravava-se como fogo em seu cérebro. Os sons, a sensação de temerosa expectativa, a escuridão, o ângulo agudo da escada de degraus estreitos e, graças a Deus, a leve mas inconfundível luminosidade de todo o madeirante à vista, degraus, ripas, expostas e vigamento. Ouviu-se então o relincho frenético do cavalo de Amy lá fora, seguido de pronto por um tropel que indicava uma fuga desabalada. Daí a um instante já não se ouvia mais o barulho do animal e da charrete, deixando o homem amedrontado na escada escura, a imaginar o que teria afugentado seu cavalo. No entanto, isso não fora tudo.
Ouvira-se outro som do lado de fora, uma espécie de espadanar. Água. Devia ter sido no poço. Amy deixara Herói solto ali perto, e uma das rodas da charrete devia ter roçado a cimalha e atirado uma pedra dentro do poço. E a pálida fosforescência continuava ainda a fulgurar naquele madeirante detestavelmente velho. Deus, como a casa era antiga! A maior parte dela foi construída antes de 1670 e o telhado de águas partidas devia ter sido acrescentado por volta de 1730. Agora se ouvia perfeitamente no assoalho um som de leves arranhaduras e a mão de Amy se contraiu em torno de uma acha pesada que ele pegara no sótão com alguma finalidade. Lutando para se controlar, ele terminou a descida e caminhou corajosamente em direção à cozinha. Não completou, porém, a caminhada, pois o que procurava não estava mais lá. Tinha vindo a encontrar-se com ele e ainda estava vivo, de certa maneira. Se rastejara ou se for arrastado por forças exteriores, Amy não saberia dizer, mas a morte passara por ali. Tudo havia acontecido na última meia hora, mas o colapso, o acinzentamento e a desintegração já iam bem avançados. Fragmentos secos soltavam-se como escamas. Estaria além das forças de Amy tocar naquilo, mas ele olhou horrorizado para a paródia distorcida do que tinha sido o rosto. O que foi, Naum? O que foi? Ele indagou num sussurro, e os lábios partidos e inchados mal conseguiram balbuciar uma resposta final. Nada, nada. A cor queima, fria e molhada, mas queima. Morava no poço. Eu vi uma espécie de fumaça, feita às flores da primavera. O poço brilhava de noite. Tadeu, Mary e Zenas. Tudo vivo, sugando a vida de tudo. Naquela pedra, deve ter vindo daquela pedra. Envenenou tudo aqui. Não sei o que quer. Aquela coisa redonda que os professores da faculdade arrancaram da pedra. Esmagaram aquilo. Era da mesma cor, igualzinho como as flores e plantas. Devia haver outras iguais. Sementes, sementes. Brilhava. Eu vi pela primeira vez essa semana. Deve ter feito muito mal às Zenas. Era um rapaz forte, cheio de vida. Ela derruba sua cabeça e depois pega a gente. Queima na água do poço. Você tinha razão sobre isso. Água ruim. Zenas nunca vai voltar daquele poço. Não pode sair. Arrasta a gente. Você sabe que vem uma coisa, mas não pode fazer nada. Vi várias vezes, desde que Zenas foi levado. Onde está Neb? Amy? Minha cabeça não está bem. Aquilo vai pegar Neb se ela não tiver cuidado. Só uma cor. A cara dela está ficando às vezes com essa cor de noite. E queima e suga. Vem de um lugar onde as coisas não são como aqui. Um dos professores disse isso. Tinha razão. Tenha cuidado, Amy. Ela vai fazer mais coisas. Suga a vida. Isso foi tudo. O que falava não pôde falar mais porque havia desabado completamente. Amy cobriu o que restava com uma toalha vermelha de xadrez e disparou porta fora em direção aos campos. Subiu a lomba do pasto e voltou para casa aos tropeções pela estrada do norte e pelas matas. Não tinha coragem de passar pelo poço de onde seus cavalos tinham fugido. Olhara para ele pela janela, verificando que não faltava pedra alguma. Ao partir em velocidade, a charrete não havia deslocado então coisa alguma. O barulho de água tinha sido causado por outra coisa. Algo que caíra no poço depois de ter acabado com o pobre Naum. Quando Amy chegou à sua casa, os cavalos e a charrete já tinham voltado. Havia alguma coisa levando sua mulher a paroxismos de ansiedade. Acalmando-a sem dar explicações, ele saiu imediatamente para Arkham e comunicou às autoridades que a família Gardner não existia mais. Absteve-se de dar detalhes, mas simplesmente falou das mortes de Naum e de Neb, já que a de Tadeu era sabida, e adiantou que a causa dos óbitos parecia ser a mesma enfermidade estranha que tinha dado fim ao gado. Declarou também que Mary e Zenas haviam desaparecido. Houve um sem fim de perguntas no posto de polícia, e Amy acabou sendo obrigada a acompanhar 3 policiais à fazenda Gardner, justamente com o juiz investigador,
o médico legista e o veterinário que havia tratado dos animais doentes. M concordou muito a contragosto, pois a tarde ia avançando e ele receava ver a noite cair naquele lugar amaldiçoado, mas pelo menos tinha o consolo de ter tantas pessoas ao seu lado. Os 6 homens saíram num carroção, voltando à charrete de Amy, e chegaram à fazenda empesteada por volta das 4 horas. Embora habituados a experiências repulsivas, nenhum dos policiais pôde contemplar com naturalidade o que encontraram no sótão debaixo da toalha de mesa enxadrezada no andar térreo. Com sua devastação cinzenta, toda a fazenda já exibia um aspecto terrível, mas aqueles 2 objetos esfarelantes ultrapassavam tudo o que se poderia esperar. Ninguém podia olhá-los durante muito tempo e até mesmo o legista admitiu que havia muito pouco que examinar. Podia-se analisar amostras naturalmente e ele se ocupou em obtê-las. E cumpre registrar nesse ponto que um fato extremamente estranho ocorreu no labirinto da universidade para onde os 2 frascos de pó foram finalmente levados. No espectroscópio, as 2 amostras emitiam um espectro desconhecido no qual muitas das faixas enigmáticas eram idênticas às produzidas pelos fragmentos do estranho meteoro no ano anterior. A propriedade de emitir esse espectro desapareceu dentro de um mês e depois disso o pó mostrou-se constituído sobretudo de fosfatos e carbonatos alcalinos. Amy não teria falado aos homens a respeito do poço se imaginasse que resolveriam tomar providências imediatas. A tarde começava a cair e ele estava ansioso por ir embora, mas não podia evitar olhar nervosamente para a cimalha de pedra que coroava o muro ao redor do poço, e quando um detetive lhe perguntou por que agia assim, ele admitiu que Naum expressara temor de alguma coisa que havia lá embaixo. Tanto que jamais lhe passara pela cabeça procurar os corpos de Merrin e Zenas ali. Depois disso, os homens decidiram que deveriam esvaziar e explorar o poço incontinente, de modo que M teve de esperar enquanto baldes e mais baldes de água pútrida eram tiradas e despejadas no chão. Os homens mal suportavam o cheiro do líquido e, por fim, prendiam a respiração para não sentir o fedor que exalava do poço. O trabalho não demorou tanto quanto temia, uma vez que o nível da água estava fenomenalmente baixo. Não há por que se falar com excessiva minúcia do que encontraram. Tanto Merrin como Zenas estavam ali, em parte, muito embora os vestígios fossem principalmente ossos. Havia também dentro do poço um veadinho e um cão, mais ou menos no mesmo estado, bem como certa quantidade de ossos de animais de pequeno porte. A lama e o lodo no poço pareciam inexplicavelmente porosos e borbulhantes, e um homem que desceu com uma longa vara pelos apoios de ferro da parede verificou que podia meter a vara de madeira até qualquer profundidade na lama, sem encontrar qualquer obstáculo sólido. A essa altura, o sol já caía no horizonte e trouxeram lampiões do interior da casa. Depois, quando se viu que nada mais descobriram no poço, todos entraram na casa e puseram-se a comentar os acontecimentos na sala de visitas, enquanto a luz intermitente de um espectral quarto crescente iluminava lividamente a desolação cinzenta lá fora. Os homens estavam francamente desorientados com tudo aquilo, sendo incapazes de encontrar algum convincente elemento comum que ligasse as estranhas colorações das plantas, a moléstia desconhecida que atacara o gado e as pessoas, bem como as mortes inexplicáveis de Merrin e Zenas no poço infectado. É certo que tinham escutado o falatório do lugar, mas não podiam acreditar que houvesse ocorrido alguma coisa contrária à lei natural. Era fora de dúvida que o meteoro havia envenenado o solo, mas a enfermidade das pessoas e dos animais que não haviam comido nada cultivado naquela terra era outra coisa. Seria a água do poço? Bastante provável. Talvez conviesse analisá-la. Entretanto, que espécie de loucura poderia ter feito os 2 rapazes saltarem para dentro do poço? O comportamento de ambos tinha sido bastante semelhante e os fragmentos mostravam que tanto um como o outro haviam sido acometidos por aquela moléstia que deixavam as coisas cinzentas e quebradiças.
Porque tudo ficava tão cinzento e quebradiço. Foi um juiz de instrução sentado junto de uma janela que dava para o terreiro que primeiro notou o brilho ao redor do poço. A noite caía por completo e todo aquele horroroso lugar parecia levemente luminoso, sendo evidente que essa luminosidade não provinha apenas dos intermitentes raios do luar. Aquele novo fulgor era uma coisa definida e diferente e parecia volar-se do buraco negro como um esmaecido facho de um farol, provocando reflexos baços nas poças do chão onde a água tinha sido despejada. Tinha uma coloração estranhíssima e no momento em que os homens se juntaram à janela, Amy teve um violento sobressalto. A coloração daquele tétrico raio de hediondos miasmas não lhe era desconhecida. Ele já havia visto a cor antes e tentava não pensar no que poderia significar. Ele a vira, havia 2 verões passados, no desagradável glóbulo friável, no aerolito. Vira na louca vegetação da primavera e julgara tê-la visto por um instante na manhã daquele mesmo dia contra a janelinha gradeada daquele medonho quartinho do sótão, onde coisas inenarráveis haviam tido lugar. Ela havia fulgurado ali por um segundo, e depois uma pegajosa e odienta corrente de vapor roçara sua pele. Um pouco mais tarde, o pobre Naum havia sido destruído por alguma coisa daquela cor. Suas últimas palavras tinham sido sobre isso. Ele tinha dito que a cor era igual à do glóbulo e das plantas. Logo depois ocorrera o tropel no terreiro e o ruído de queda dentro do poço. E agora o poço estava emitindo para a noite um pálido e insidioso raio da mesma tonalidade demoníaca. Para se fazer justiça à agudeza de espírito de M, cumpre salientar o fato de que, mesmo naquele momento de tensão, ele se sentisse perplexo ante um detalhe eminentemente científico. Causava-lhe admiração que um vapor entrevisto de dia contra uma janela aberta para o céu da manhã lhe provocasse a mesma impressão que uma emanação noturna vista como uma névoa fosforescente contra o fundo negro e desolado. Aquilo não estava certo, era contra a natureza. E ele se lembrou das últimas palavras terríveis de seu amigo agonizante. Vem de um lugar onde as coisas não são como aqui. Um dos professores disse isso. Lá fora, os 3 cavalos presos a um par de arbustos mirados na beira da estrada relinchavam e escavavam o chão desvairados. O condutor da carroça fez menção de sair da sala para fazer alguma coisa, mas Amy levou a mão trêmula ao seu ombro. Não vá lá, murmurou. Há nisso aí coisas que não sabemos o que sejam. Naum disse que uma coisa que morava no poço suga a vida das pessoas. Disse que devia ser uma coisa que surgiu de uma bola redonda, como uma que nós todos vimos na pedra do meteorito que caiu em junho do ano passado. Ele disse que queimava e chupava, e que era só uma nuvem com aquela mesma cor que está lá fora. Agora uma cor que quase não se pode ver, nem se pode dizer qual seja. Nenhuma chave que ela se alimenta de tudo que é vivo e que está lá ficando cada vez mais forte. Disse que tinha visto essa cor na semana passada. Deve ser um negócio vindo de um lugar muito longe no céu, como os homens da universidade que viram a pedra no ano passado dizem que é. O jeito como ela era e a coisa que faz não são deste mundo de Deus. É um negócio do além. Os homens que fizeram uma pausa indecisa ao mesmo tempo em que a luz que saía do poço se tornava mais forte e os cavalos presos escavavam o chão e relinchavam, tomados de crescente frenesi. Foi verdadeiramente um momento pavoroso. Havia terror naquela antiga e amaldiçoada casa. Nos 4 monstruosos conjuntos de fragmentos, 2 da casa e 2 tirados do fundo do poço, no palheiro dos fundos e naquele feixe de ignota e absurda luminosidade que brotava das profundezas lodosas no terreiro. Amy contivera o condutor da carroça no impulso, esquecendo-se de que ele próprio não havia sofrido qualquer dano depois daquele rocegar pegajoso do vapor colorido no quarto do sótão, mas talvez tenha sido bom que ele tivesse agido daquele modo. Ninguém jamais saberá o que ocorria naquela noite. E ainda que a blasfêmia do além ainda não houvesse subjugado nenhuma pessoa que tivesse a mente sã, não há como afirmar o que poderia ter feito
naquele momento final, com sua força aparentemente ampliada e com os sinais de deliberação que em breve mostraria sobre o céu em que nuvens repetidamente toldavam a luz do mal, a luz da lua. Mal Ame acabara de falar, um dos detetives que estavam à janela arquejou. Os demais olharam para ele e depois acompanharam-lhe o olhar até o ponto para onde sua atenção tinha sido repentinamente atraída. Não havia necessidade de palavras. O que havia sido objeto de altercação no disse-me-disse dos lavradores locais já não podia ser posto em dúvida. E foi por causa daquilo que todos os integrantes do grupo mais tarde aceitavam como indiscutível, em sussurros que nunca se fala a respeito dos tempos estranhos em Arkham. É mister que se diga desde logo que não havia vento naquela hora da noite. Algum tempo depois soprou uma brisa, mas naquele instante o ar estava inteiramente imóvel. Até mesmo as pontas secas dos últimos rinchões das boticas cinzentas e fenecidas, como também a franja do dossel do carroção, estavam parados. No entanto, no meio daquela calma tensa e lúgubre, os ramos nus das grimpas de todas as árvores do terreiro se moviam. Agitavam-se de maneira mórbida e espasmódica, como se tentassem meter as garras nas nuvens batidas de luar numa loucura convulsiva e epilética. Arranhavam impotentemente o ar mefítico, como se sacudidos por algum agente incorpóreo, aliado a horrores subterrâneos que se contorcessem e debatessem sobre as raízes negras. Ninguém respirou durante vários segundos. Então uma nuvem mais escura passou diante da lua e a silhueta dos galhos delirantes desapareceu momentaneamente. Diante disso, ouviu-se um clamor generalizado, um clamor que o espanto sufocava, mais gutural e quase idêntico em todas as gargantas, pois o terror não desaparecera junto com a silhueta, e num instante apavorado de escuridão mais profunda, os observadores viram, rodopiando à altura das copas, uma miríade de minúsculos pontinhos de Santelmo, ou as labaredas que desceram sobre as cabeças dos apóstolos no dia de Pentecostes. Era uma constelação monstruosa de luz antinatural, como um enxame saciado de vagalumes que, tendo se alimentado de cadáveres, dançavam sarabandas infernais sobre um pântano maldito. E suas cores eram aquela mesma intrusão sem nome que Ame já conhecia e temia. A cada momento o feixe de fosforescência que saía do poço se fazia mais brilhante, trazendo aos espíritos dos homens encolhidos uma sensação de desgraça e anormalidade que em muito suplantava qualquer imagem que suas consciências pudessem formar. Aquela luz já não resplandecia, ela se derramava. E à medida que a torrente informe de cor indefinível abandonava o poço, parecia fluir diretamente para o céu. O veterinário estremeceu e caminhou até a porta de entrada para passar-lhe a pesada barra. M não tinha sobressaltos menores, e na impossibilidade de controlar a voz, tinha de lhe dar cutucões e apontar quando queria chamar a atenção para a crescente luminosidade das árvores. Os relinchos e os coices dos cavalos tinham se tornado terríveis, mas por nada desse mundo um dos presentes na casa velha se aventuraria a sair. A cada momento o resplendor das árvores crescia enquanto seus galhos agitados pareciam recobrar os esforços no sentido da verticalidade. O madeirame da cegonha do poço fugia agora. E daí a pouco um dos policiais apontou atordoadamente para alguns galpões de madeira e colmeias perto do muro de pedra a oeste. Também eles começaram a luzir, ainda que os veículos dos visitantes até então parecessem não estar afetados. Ouvia-se então um violento tumulto e soar de cascos na estrada. E quando Anne apagou o lampião para verem melhor, perceberam que a parelha de animais havia arrebentado o arbusto em que estava presa, disparado com o carroção. O choque serviu para soltar várias línguas presas e trocaram-se murmúrios embaraçados. Isso se espalha por tudo de orgânico que há por aqui, murmurou o legista. Ninguém respondeu, mas o homem que havia descido ao fundo do poço sugeriu que sua vara poderia ter excitado alguma coisa intangível.
Era horrível, acrescentou. Não havia fundo, nunca. Só lodo, bolhas e a sensação de que uma coisa estava lá escondida, lá de baixo. O cavalo de Amy ainda escoiciava e gritava ensurdecedoramente e quase encobria o bater de dentes do seu dono, que resmungava para si mesmo reflexões informes. A coisa veio daquela pedra, cresceu lá embaixo, devorava tudo que era vivo, alimentava-se deles, do corpo e da alma. Tadeu e Mary, Zenas e Nabi. Naum foi o último. Todos beberam da água. Ganhavam força com eles. Veio do além, onde as coisas não são como aqui. Agora está voltando para casa. Nesse ponto, quando a coluna de cor desconhecida fulgurou subitamente, com mais vigor, e começou a tecer no ar fantásticas sugestões de formas que cada espectador mais tarde descreveu de maneira diferente, o pobre herói, ainda preso no arbusto, emitiu um som que ninguém jamais, antes ou depois, ouviu da garganta de um cavalo. Cada um dos presentes naquela saleta baixa, tapou os ouvidos e Amy afastou-se da janela, tomado de horror e de náuseas. Palavras não bastavam para transmitir o que ele sentia, e quando Amy tornou a olhar para fora, a infeliz Alimária achava-se prostrada e inerte no chão enluarado entre os varais dilacerados da charrete. Essa foi a última vez que Amy viu o herói, até o sepultarem no dia seguinte. No momento, entretanto, não havia tempo para lamentações, pois quase no mesmo instante um dos investigadores silenciosamente chamou a atenção para uma coisa terrível que se encontrava na própria saleta junto deles. Apagado o lampião, era patente que uma débil fosforescência começara a infiltrar-se pelo aposento. Brilhava no assoalho de tábuas largas e no pedaço de tapete de trapos e tremuluzia sobre as venezianas das janelas de vidraças pequenas. Percorria para cima e para baixo as colunas expostas, corruscava entre a estante e a cornija da lareira e infectava até mesmo as portas e a mobília. A cada minuto se fazia mais intensa e por fim se tornou óbvio que seres vivos sadios não poderiam permanecer no interior da casa. Amy mostrou-lhe a porta dos fundos e o caminho que levava ao pasto, passando pelos campos. Caminhavam e cambaleavam como num sonho e não ousaram olhar para trás até estarem bem longe, na parte mais elevada da fazenda. O caminho foi uma bênção, pois não teriam tido coragem de passar pela frente junto do poço. Já era horrível terem de passar pelo estábulo e pelos galpões que fulguravam assim como por aquelas brilhantes árvores do pomar com suas silhuetas retorcidas e espectrais. Graças a Deus, porém, o pior que os galhos faziam era curvarem-se para o alto. A lua se ocultou por trás de nuvens muito escuras enquanto atravessavam a ponte rústica sobre o ribeirão e dali em diante até as campinas abertas tiveram de seguir as apalpadelas. Quando se viraram olhando o vale e a distante fazenda dos Gardners, viram uma cena execrável. Toda a fazenda fugia naquela odiosa e desconhecida mistura de cores. Resplandeciam as árvores, as construções e até mesmo o capim e as ervas que não se haviam convertido naquele cinza quebradiço e letal. As ramagens debatiam-se todas em direção ao céu, terminando em línguas de chamas impuras, enquanto fios bruxuleantes do mesmo fogo monstruoso lambiam os espingões da casa, do estábulo e dos galpões. Era uma cena de uma visão de Fuseli. Henri Fuseli, 1741-1825, pintor anglo-suíço, dono de uma obra altamente exótica, original e sensual. E sobre todo o restante da propriedade imperava aquele tumulto de deformidade luminosa, aquele arco-íris absurdo e incomensurável do críptico veneno que emanava do poço, espumando, tateando, arrojando-se, cintilando, debatendo-se e malignamente borbulhando em seu cósmico e irreconhecível cromatismo. Então, de repente, aquela coisa execrável precipitou-se verticalmente para o céu, como um foguete ou meteoro sem deixar rastro,
e desaparecendo através de uma abertura arredondada e curiosamente regular nas nuvens, antes que qualquer um dos homens pudesse expressar seu espanto. Nenhum dos espectadores pôde nunca esquecer aquela visão, e Anne fitou vaziamente as estrelas do cisne, encimadas por Deneb, onde a cor desconhecida se fundira com a Via Láctea. Seu olhar, porém, foi logo atraído de volta à terra pela crepitação no vale. Foi somente isso. Apenas um crepitar e estalar de madeira e não uma explosão, como declararam depois tantos outros do grupo. Seja como for, o resultado foi o mesmo. Pois um único instante, no instante caleidoscópico, irrompeu daquela fazenda condenada e amaldiçoada um cataclisma coruscantemente eruptivo de centelhas e substâncias extraordinárias, que turvou a visão dos poucos que a contemplaram, e lançando ausente uma nuvem detonante de fragmentos tão multicores e fantásticos que forçosamente nosso universo teria de rejeitar. Através de vapores que velozmente se recompunham, acompanharam a imensa ignomínia que havia desaparecido e dentro de mais um segundo também havia sumido. Deixaram atrás apenas uma escuridão a qual os homens não se atreviam a voltar, e de todos os quadrantes soprava um vendaval crescente que parecia provir em rajadas negras e álgidas do espaço interestelar. O vento uivava e gemia, açoitando os campos e recurvando as matas num longo paroxismo cósmico, até que o trêmulo grupo entendeu que de nada valeria esperar que a lua revelasse o que restava da fazenda de Naum. Aturdidos demais até para aventar teorias, os 7 homens abalados puseram-se penosamente a caminho de Arkham, pela estrada do norte. Ele se encontrava em piores condições que os outros e suplicou-lhes que o levasse até dentro de sua casa, ao invés de seguir logo para a cidade. Não desejava atravessar sozinho as matas desnudas e batidas pelo vendaval em direção à sua casa na estrada principal. Isso porque, além de tudo quanto testemunhara, receberam um choque adicional a que os demais tinham sido poupados e viveria o resto da vida esmagado por um temor silencioso a que não ousou aludir por muitos e muitos anos. Enquanto os outros que se encontravam naquela colina tempestuosa haviam voltado os rostos fixamente para a estrada, M olhara para trás por um instante a contemplar o sinistro vale de desolação que servira de morada para seu desgraçado amigo. E daquele lugar longínquo e agitado ele vira uma coisa que se erguia debilmente, logo voltando a cair sobre o sítio de onde o imenso horror informe havia disparado para o céu. Era tão somente uma cor, mas não uma cor de nosso mundo ou do firmamento. E como M reconheceu aquela cor e sabia que aquele lânguido resquício devia ainda estar à espreita no fundo do poço, jamais pôde ter paz completa. M nunca mais voltou àquele local. Faz 44 anos que aconteceu o horror, mas ele jamais retornou ali e ficará feliz quando a represa nova encobrir tudo. Também eu ficarei satisfeito, pois não gostei do modo como a luz do sol mudava de cor em torno da boca daquele poço abandonado por que passei. Espero que a água seja sempre bastante profunda. Mesmo assim, no entanto, jamais a beberei. Tampouco creio que volte a visitar a região de Arkham. 3 dos homens que tinham acompanhado M voltaram na manhã seguinte para ver as ruínas à luz do dia, mas não havia propriamente ruínas de verdade. Somente os tijolos da chaminé, as pedras do porão, alguns detritos minerais e metálicos, aqui e ali. E a borda daquele poço nefando. Com exceção do cavalo de M que arrastaram e enterraram, e da charrete que logo lhe devolveram, tudo que era vivo havia desaparecido. Sobrava uma gleba medonha de deserto cinza e poeirento, e nunca mais coisa alguma medrou ali. Até hoje o lugar se estende sobre o céu como uma enorme mancha comida por ácido nas matas e nos campos. E os poucos que se atreveram a ir vê-lo, apesar das histórias rurais, deram-lhe o nome pela qual é conhecido: a Charneca Maldita.
As histórias que se contam na roça são esquisitas. Poderiam ser mais esquisitas, ainda se a gente da cidade e os químicos da universidade se interessassem por analisar a água daquele poço abandonado ou a poeira cinzenta que vento algum parece dispersar. Também os botânicos deveriam estudar a flora raquítica nos limites daquela mancha, pois poderiam esclarecer ou desmentir a opinião local de que o flagelo está se alargando. Pouco a pouco, talvez 2 dedos por ano. Diz a gente do lugar que a coloração das ervas por ali não é inteiramente normal na primavera e que os animais silvestres agora deixam pegadas esquisitas na fina camada de neve do inverno. Na charneca maldita, parece que nunca neva tanto quanto em outros lugares. Os cavalos, os poucos que ainda sobram nessa era motorizada, mostram-se espantadiços no Vale Silente e os caçadores não podem confiar em seus cachorros quando estão demasiado próximos à faixa de poeira acinzentada. Dizem também por lá que as influências mentais também são péssimas. Várias pessoas ficaram perturbadas nos anos seguintes ao da doença de Nahum e sempre lhes falta força de vontade para fugir. Depois toda a gente mais decidida saiu da região e somente estrangeiros tentaram viver nas antigas fazendas ruinadas. Entretanto, não conseguiram permanecer. E às vezes fica-se a cismar o que foi que suas loucas e estranhas histórias de sussurrada magia lhes ensinou e que não sabemos. Seus sonhos à noite, afirmo, são horripilantes naquela terra grotesca. Nem há como negar que basta a aparência do lugar sinistro para despertar mórbidas fantasias. Nenhum viajante jamais escapou de uma sensação de estranheza naquelas fundas ravinas. E os pintores têm sobressaltos ao transpor para a tela matas densas cujo mistério se impõe tanto ao espírito quanto à vista. Eu próprio me sinto curioso com relação à sensação que tive ao fazer aquela caminhada solitária antes que M me contasse a história. Quando caiu o crepúsculo, eu desejei vagamente que algumas nuvens se juntassem, pois uma singular trepidância produzida pelos profundos abismos celestes no alto tinham penetrado em meu ser. Não me peça opinião, não sei. E isso é tudo que tenho a dizer. Outra pessoa, além de M, não havia que eu pudesse interrogar, pois a gente de Arkham se recusa a falar dos tempos estranhos e os 3 professores que viram o aerólito e seu glóbulo colorido já morreram. Havia outros glóbulos, creio nisso. Um deles deve ter sido nutrido e escapado, e provavelmente havia outro que se retardou demais. Sem dúvida ainda está no fundo do poço. Sei que havia alguma coisa de errada com a luz do dia que vi sobre a borda miasmática. Dizem os rústicos que o flagelo se amplia 2 dedos por ano, de modo que mesmo nesse exato momento talvez ainda prossiga uma espécie de crescimento ou nutrição. No entanto, seja qual for a incubação diabólica que ocorreu ali, deve estar presa a alguma coisa, pois de outra forma se espalharia rapidamente. Estará ligada às raízes das árvores que lançam suas garras no ar? Uma das histórias que correm em Arkham fala de grossos carvalhos que brilham e se movimentam como não devia acontecer de noite. Do que se trata só Deus sabe. Em termos de matéria, acredito que aquilo que M descreveu seria chamado gás, mas esse gás obedecia a leis que não pertencem ao nosso cosmo. Aquilo não era criatura dos mundos e sóis que rebrilham aos telescópios e das chapas fotográficas de nossos observatórios. Não era hálito dos céus cujo movimento e dimensões nossos astrônomos calculam ou que consideram vasto demais para acumularem. Era tão somente uma cor caída do céu, um mensageiro assustador vindo de reinos diferentes da infinitude, além de tudo quanto conhecemos como natural, de reinos cuja mera existência atordou os cérebros e entorpece com os negros abismos supracósmicos que desvela diante de nossos olhos aturdidos.
Duvido muitíssimo que M me tenha mentido conscientemente, e não creio que seu relato não passasse de um acúmulo de sandices, como diziam seus conterrâneos. Algo de terrível foi trazido aos mortos e vales daquele meteoro, e algo de terrível, embora eu ignore em que proporção, ainda permanece ali. Será com prazer que verei aquela água toda subir. Enquanto isso, espero que nada venha acontecer com M. Ele conheceu bem de perto a coisa, e sua influência foi bastante insidiosa, porque jamais foi capaz de mudar-se dali. Até que ponto ele se lembrava com clareza das últimas palavras de Nahum? Não se pode fugir. Puxa, a gente. Você sabe que está vindo uma coisa, mas não adianta. M é um ancião simpático e amável. Quando a turma da represa começar a trabalhar, pretende escrever ao engenheiro-chefe, recomendando-lhe que não o perca de vista. Seria horroroso para mim lembrar dele como uma monstruosidade cinzenta, retorcida e quebradiça que nunca cessa de perturbar meu sono.